Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Debates com História. O painel de hoje tem um toque especial. São percursos distintos na área da História. A nossa temática de hoje enquadra-se nas saídas profissionais de História e em percursos que acabam por ser os três percursos dos oradores distintos. Eu primeiro apresento o nome de cada orador, dizendo a sua formação, a sua área de formação, base, que é basicamente a licenciatura, os três licenciatura em História, e de seguida vou dar a palavra a cada um para nos explicar um bocadinho o seu percurso, a sua formação, faculdade, grau de estudo e talvez uma primeira experiência nesta primeira ronda, para falarmos das possíveis saídas profissionais também numa segunda ronda. Boa noite a todos. Boa noite, Daniel, Marco, David. Obrigado por estarem presentes nesta sessão especial de Debates com História, também dedicada a todos os académicos e estudantes que pertencem ao nosso grupo. Eu ia começar com o Daniel, pela perspectiva mais clássica e tradicional, a parte da formação académica e o seu percurso atual. Boa noite, Daniel. Boa noite. Portanto, ainda sou aluno neste momento de doutoramento na FLUP, onde fiz todo o percurso de licenciatura, mestrado e agora doutoramento, sempre em História, licenciatura em História, mestrado em Estudos Medievais, que o segmento não é da História que mais gosto de estudar, e agora o doutoramento é em História, é geral. É um percurso, pronto, como dizias, clássico, muito assente na vertente de ir aprendendo a investigar. Acho que no Porto nós insistimos muito nessa vertente, sobretudo no que diz respeito ao âmbito medieval. Os professores são muito exímios e muito bons nesse sentido. A área em que, ou neste caso, as fontes que tenho mais investigado são as inquirições gerais. Neste caso, por exemplo, no mestrado, acabei por estudar uma alçada de 1258, das inquirições de Dom Afonso III, e neste momento estou a alargar esse âmbito de investigação de inquirições gerais a todo o ciclo, desde Dom Afonso II a Dom Afonso IV, neste caso, claro que outros monarcas também tiveram, juntando também outras informações de chancelarias régias, de forais régios, etc. Presentemente aquilo que estou a investigar. Claro que, como estou agora no fim a dizer algo que devia ter dito no início, que sou bolseiro pela FCT, tive essa sorte. Depois, mais à frente, acho que posso desenvolver um bocadinho mais disso, porque creio mesmo que é uma sorte, é um concurso duro, é preciso depois falar sobre isso. Mas, seja como for, é esse projeto que estou a desenvolver com bolsa pela FCT. Para os nossos ouvintes também compreenderem, a apresentar uma casa que foi aqui, no fundo, referida. A FLUP são 3 anos de história, licenciatura, não é? Temos um ano curricular dedicado a civilizações antigas no primeiro ano e a parte medieval, no segundo, época moderna, e no terceiro, época contemporânea, com cadeiras de opção e também algumas cadeiras específicas da licenciatura. No último ano temos 3 seminários dedicados às 3 épocas, seja ela medieval, moderna ou contemporânea. Só para fechar aqui esta primeira intervenção do Daniel, nesse sentido. A área que se sente mais confortável desde o início, a parte medieval, acabou por levar o Daniel neste percurso. Obrigado. Seguindo também... Nada, Daniel. Obrigado eu. Seguindo também dentro da FLUP, convidava também a partilhar o seu percurso o David, também aluno da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e agora mestrando pela Universidade de Letras do Porto. David, boa noite. Boa noite. É suposto só explicar porque é que, ou seja, o meu percurso em História, correto? Exato. A tua formação e depois o teu feedback sobre o teu atual mestrado. Eu acho que o meu percurso académico é tudo menos ortodoxo e, portanto, nisso vai ser um bocado divergente do resto dos colegas. Eu comecei em Criminologia na Faculdade de Direito, se não estou em erro, em 2016, mas a meio do ano percebi que não era aquilo que eu queria fazer e também percebi que não perderia nada porque o curso tinha a duração de 4 anos
E o curso que eu realmente queria e que mais tarde percebi que devia ter tirado quando saí do secundário, que era o curso de História, e nesse sentido recomendo, claro. Só tinha 3, portanto não faria grande diferença e eu acabaria precisamente no mesmo ano em que acabaria a Criminologia. Depois, entretanto, em 2017 foi quando entrei na FLUP, em História. Nesse sentido, acho que o meu percurso é normal. Ao longo do tempo fui desenvolvendo, apesar da minha verdadeira paixão ser a História Antiga, nesse sentido a FLUP não tem muitas opções para a História Antiga, talvez seja mais para os alunos de Arqueologia, e então a minha segunda opção foi sempre época medieval. Nesse sentido estou de acordo com o Daniel e percebo o gosto que ele tem pela área. E foi nessa mesma área que eu até acabei por fazer o meu seminário. Depois acabei o curso em História e tinha 2 opções entre seguir a área do ensino em História no meu mestrado ou então a opção do curso de História, Relações Internacionais e Cooperação. E acabei por escolher este segundo. E, entretanto, acabei agora o primeiro ano. O ano correu extremamente bem, não tive nenhum problema. Já decidi o que é que vou fazer para a tese e neste momento é nisso que me estou a tentar focar e convém começar cedo, né? Nunca deixar isso para, por exemplo, para setembro, começar já em leituras, é isso que eu tenho tentado fazer. Certo, e até vamos deixar um bocadinho para a segunda parte, Claro. explorares a tua vertente de mestrado, até como ele é constituído, e talvez as saídas profissionais. O seguinte convidado é o Marco Almeida, da Faculdade de Letras de Lisboa, também com um percurso e uma formação muito específica. Vou deixar o Marco partilhar connosco a sua experiência. Boa noite, Marco. Boa noite. Obrigado pelo convite. Sim, David, o teu percurso é diferente, mas o meu também não é muito diferente. Então, eu pronto, se calhar sou um pouco mais velho, entrei na faculdade em 2014, não deve ser muito mais velho que o Daniel, mas entrei em 2014 na licenciatura em História na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Letras. Entrei nessa licenciatura porque tinha uma paixão enorme, como todos vós, em História e queria aprofundar os meus conhecimentos e acreditei mesmo que iria seguir um rumo profissional ligado à História e iria fazer algo positivo para Portugal no campo da História. Iniciei o primeiro ano. No segundo ano tive assim um percalço financeiro que obrigou-me a trabalhar para conseguir pagar os meus estudos e tudo o que está inerente a ir à faculdade, o passe, etc. Trabalhei numa loja normal e depois, por estar desmotivado com o curso e com as minhas possíveis saídas profissionais, fui aconselhado por um familiar meu a ir para as Forças Armadas, uma coisa que eu sempre tive assim um pouco uma pancada, e segui e candidatei-me à Força Aérea. Entrei na Força Aérea em 2016. Sou praça, sou o primeiro cabo neste momento da Força Aérea Portuguesa. Entrei em 2016, portanto já estou há alguns anos na Força Aérea, e estando dentro do ramo, estando colocado, continuei os meus estudos. Só tive ali um momento em que estive parado, sensivelmente um ano foram 3 semestres por causa do curso. E continuei a minha licenciatura e com algum custo, porque trabalhar durante o dia, estudar durante o dia como tenho a certeza que você imaginar, é complicado. Ganhei um gosto pela história clássica, pela antiguidade clássica, pela história militar, que também já tinha uma grande pancada, e continuei, fiz a minha licenciatura, só terminei muito recentemente, em 2020, em janeiro de 2020, pronto, foi esse o meu percurso. Depois decidi mudar o meu rumo e candidatei-me a uma pós-graduação em Globalização, Diplomacia e Segurança, da FCSH, que terminei agora mesmo. Pronto, foi algo que eu também sempre tive uma vontade em aprender, mas que deveu-se a minha candidatura à minha pós-graduação, deveu-se a um motivo que dentro das Forças Armadas consegui
consegui uma posição que era trabalhar para um organismo internacional, que é a NATO, que é onde eu estou neste momento, no JALC, em Monsanto, que é o Joint Analysis and Lessons Center, como administrativo. E estando num meio internacional, fomentou-me a minha vontade por conhecer mais o que era trabalhar num meio internacional, descobri mais sobre a ciência política, descobri mais sobre o que é que são relações internacionais, e também fomentar a minha vontade sobre o campo da diplomacia, que era algo que eu gostava de saber mais o que era a diplomacia. E com essa pós-graduação já consegui ganhar um pouco mais disso. E pronto, o meu percurso é esse. E neste momento já me candidatei para o mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais na FCSH, e irei começar agora este ano, se tudo correr bem. Pronto, e é este assim o meu percurso não muito normal, mas que às vezes as nossas necessidades exteriores obrigam-nos a ter que seguir outros rumos. E é um percurso curioso, que acaba por ser viável para qualquer aluno que nos está a ouvir. Também é esse o propósito. E eu vim para o debate também com uma pesquisa nesse sentido, porque as Forças Armadas permitem-nos tirar a licenciatura e também mestrado nestes sentidos, quem estiver interessado que pesquise, porque até mesmo há uns tempos pesquisava na Escola Naval, e eles têm até, do ponto de vista de História Militar, mas não só na Escola Naval, quem tiver o gosto por isso, não é? Seja civil ou queira ir entrar pela sim, a Marinha está mais focada nisso, isso sem dúvida. Se eu bem me lembro, o mestrado em História Militar, se não me engano, mestrado em História Militar na FLUL, passava muito por estar no Alfeite, por passar muito tempo no Alfeite. Eles têm ali uma espécie de não diria rama ou especialização, mas dentro da classe de oficiais da Marinha, têm ali certas pessoas que são formadas em História. Normalmente é História Naval, mas têm produzido algumas obras interessantes. O Alfeite, por acaso, é interessante. Mas eu diria que, num todo, sem estar aqui a meter-me à frente, mas diria que num todo, numa ideia global, as Forças Armadas são boas para poder estudar. Quando digo estudar, não digo estudar lá dentro. O que eu digo é estar dentro das Forças Armadas, porque possibilitam-te a trabalhar, a ter rendimento e a conseguires candidatar-te a cursos e fazer o teu caminho, seja contratado ou seja do quadro permanente. No meu caso, não referi isso, mas sou contratado. Portanto, eu em 2023 tenho a certeza absoluta que em 2023 eu estou a sair da Força Aérea, se não me candidatar aos quadros permanentes. Mas isso é um dado garantido. Portanto, acho que vai mais por aí, mas sem descartar, obviamente, a questão da parte... Que é uma opção que muitas das pessoas não têm a noção. Às vezes temos o Dia da Defesa Nacional, mas muita coisa nos passa ao lado nesse sentido. Daniel, agora uma questão mais dedicada à parte de investigação. Acho que me conseguem todos ouvir, não é? Porque eu não estou com cortes. Sim. Só para verificar. Alguns dos entraves que tu possas indicar, até no sentido da investigação e de prosseguir essa área, se quiseres partilhar connosco, se achou. Sim, primeiro só uma nota muito rápida em relação ao que o Marcos estava a dizer. Acho que remonta a 2018, uma publicação da Marinha sobre a vinda do Almirante de Pessanha, uma obra coletiva, acho que até participou o professor Luís Miguel Duarte nela. Sim, penso que sim. Dicionário de História Militar ou... Sim, foi até um evento e depois culminou numa publicação. Eu tenho aqui no computador, mas não vale a pena estar agora a ser específico. Em relação ao que tu dizias, acho que o nosso percurso vai sempre dar um bocado ao encontro da precariedade. Acho que é um dos grandes entraves, que foi o Marco referiu isso, e eu próprio passei por isso. Acho que todos nós passamos pela precariedade de estarmos a estudar, mas temos porventura uma bolsa, mas não é uma bolsa que também dá para tudo. Não dá uma margem, não é, de construção
de um plano se calhar efetivo de vida, nesse sentido. E depois também nós enquanto estudantes estamos sempre num rumo ingrato de incertidões, que não é só a ver com contratos, não é só a ver com a precariedade, neste caso económica, também a nível da nossa formação, da nossa, se quisermos, forma de estar, nós temos sempre dificuldades de afirmação. Não é só porque publiquei um artigo numa revista X ou Y que já sou alguém que já vou ter um emprego. Não, é sempre complicado. Nós temos que ter uma autoestima constante naquilo que estamos a fazer, uma rectidão, neste caso, uma certeza de que queremos mesmo aquilo. É um percurso cheio de espinhos, cheio de obstáculos. Sim. E até outra variante que eu até também introduzia para desenvolver nesse sentido, achas que mesmo a licenciatura de História, no caso do Porto, proporciona essas ferramentas para desenvolveres e ultrapassares essas dificuldades? Estou a falar da parte de investigação e da candidatura a bolsas, possíveis bolsas. Sim, eu tenho poucas queixas a fazer em relação à licenciatura, porque de facto naquilo que é o mundo académico, se nós estivermos empenhados, isso requer muito sacrifício e muito esforço também. Ambos se calhar são um bocadinho sinónimos, estou aqui num pleonasmo, seja como for, dá-te as ferramentas, os professores, as aulas, os estudos que tu vais fazendo, os pequenos trabalhos, os exames, tudo isso te dá a organização, consegue formar o teu ser a estar focado em certas coisas, de ferramentas de investigação, porque estou mais orientado para isso, daí focar mais nesse campo. Agora, se não houver uma constante, como é que eu ia dizer, esforço individual, porque os professores ajudam-nos imenso, mas nós temos que procurar também muito, porque não é tudo de bandeja. Ou seja, a licenciatura é satisfatória, não tenho queixas. Agora, se nós não procurarmos, também não vem o pão à boca, seja na investigação, no ensino e tudo mais. É igualmente necessário muito esforço, mesmo que seja o ler livros, o estudar para o exame, tudo, no fundo, vai culminar sempre em algo em que tu podes tirar dali, não é? Alguma coisa para ti, para o teu currículo, para o teu tudo. É só procurar, é só te esforçares. Agora mais ligado à parte da história, da cooperação e das relações internacionais, o David podia partilhar um bocado connosco sobre como é que foi o primeiro ano de mestrado, possíveis também desafios e entraves que tenham ocorrido, como o Daniel. Bem, não querendo voltar a ser repetitivo, mas talvez este ano tenha sido um pouco estranho ou diferente, mais uma vez, porque ainda nos encontramos no meio da pandemia. E, portanto, eu se calhar vou sentir aquilo que se calhar muitos alunos sentiram quando entraram para o primeiro ano da licenciatura, ficaram um bocado perdidos e se calhar não sabem ainda bem o que é começar o curso como se deveria começar ou como se começou durante tantos anos. E eu sinto isso um bocado em relação ao meu mestrado, porque a verdade é que não tive ainda não tive grandes oportunidades de conhecer os meus colegas, que na generalidade são estrangeiros e, portanto, com certeza que não se importariam de fazer novas amizades, até porque dá sempre jeito nesse sentido. E o facto das aulas terem sido online também, não sei, eu falo por mim, não tenho grandes problemas em falar, mas sinto que se calhar há colegas que querem fazer perguntas, mas sentem-se um bocado inibidos por este regime e por sentirem que têm uma turma inteira a focar na imagem deles e eu já vi algumas pessoas a comentar isso no WhatsApp, ou seja, no grupo que nós temos da turma, e é por isso que trago esta pequena situação. Mas sim, é nesse sentido. Eu acho que há realmente problemas que advêm deste ano e, portanto, nesse sentido, não me sinto completamente confortável para avaliar o curso. Se tudo correr bem, talvez no segundo ano eu possa formar uma opinião mais arrojada sobre o mesmo. Quanto aos professores, não tive problema nenhum, acho que são excelentes profissionais. Tal como o Daniel estava a dizer, não te oferecem nada, né? Eles mostram-te um caminho e esse caminho tem várias ramificações e tu tens que escolher aquele que é mais indicado para ti.
Mas sim, para já, Bruno, eu sem me estender muito mais, Claro. é isto que posso dizer. Sim. Eu também notei por mim, porque eu fiz o primeiro ano de mestrado em Coimbra, na parte das Relações Internacionais e Estudos da Paz, Desenvolvimento e Cooperação não, e Segurança. E o primeiro ano foi presencial, não foi online. Por acaso tive a felicidade de ser presencial. E essa questão dos alunos Erasmus também mexeu um bocado com as nossas interações, porque a maior parte dos meus colegas são da parte de Bordeus, um protocolo estabelecido entre Coimbra e Bordeus. Eles são francófonos, não é? Brasileiros, etc. Falam português e também francês, mas têm um grupo deles, é um mundo um bocado à parte. Ou seja, as relações que vocês têm é com um outro aluno da casa ou alunos fora da área, que encontrei algumas letras também, curiosamente. E nesta experiência também é assim um bocado difícil de explicar. Os professores são sempre impecáveis, mas a dinâmica das aulas, para quem está online, nem toda a gente podia estar em sala de aula, é sempre um bocado difícil este hibridismo. Mas este é o percurso um bocado mais lógico, não é? A parte de mestrado, mas em pós-graduação o Marco deverá ter outra perspectiva, também trabalhando e na parte das Forças Armadas com algumas dificuldades. Será que queria partilhar connosco? Claro, claro. Pronto, a minha pós-graduação foi dada inteiramente com a pandemia. Já agora parte do que o David disse e dou um pouco o meu feedback no que é tirar uma pós-graduação ou tirar algum curso com esta condicionante, não podemos estar juntos. Eu acho que foi, no geral, foi positivo. Foi positivo, mas eu tenho a certeza que se tivesse sido presencial, toda a gente teria mais à vontade para participar e que iria estar mais atento. Eu próprio digo abertamente que durante as aulas online eu não estaria atento, mas será que estaria tão atento se tivesse uma pessoa à minha frente a explicar a matéria? Não, acho que não. No que toca ao conteúdo da pós-graduação, que é diferente da minha formação inicial, pronto, da minha licenciatura, como acho que é normal, acho que o Bruno também deve ter essa noção, foi um pouco um choque, porque não, é um pouco diferente do que uma pessoa que está formada em História está habituado, mas se tivermos vontade, nós conseguimos tudo. E já agora o que o Daniel disse sobre a vontade, o que é que os alunos podem querer da licenciatura ou tirar proveito da licenciatura, os professores dão tudo. Dão-nos a formação e nós, se tivermos vontade, conseguimos tirar proveito e fazer o que for a partir disso. No entanto, o que eu acho da minha licenciatura é que a formação da licenciatura do início até ao fim para preparar os alunos para um futuro para além da licenciatura, acho que isso não está, pelo menos em Lisboa, a minha opinião da minha licenciatura é que preparar os alunos para o que vem para além da licenciatura, seja mestrado ou tentar mesmo profissionalmente alguma saída profissional, acho que não estamos ainda bem nisso. Não, os professores são professores já com alguma idade, alguns professores, eu digo professores mais novos, mas são professores que têm o seu passado, que foi a licenciatura, mestrado, a licenciatura de 5 anos, e têm o seu passado diferente, mas estão a pensar que o aluno vai tirar a licenciatura, depois vai tirar o mestrado, depois vai tirar o doutoramento e depois vai dar aulas na faculdade. Ou vai fazer investigação. É esse o clássico, não é? E tenho a certeza que no Porto também deve ser parecido. Acho que aí deveria haver um maior apoio aos alunos para preparar o que é que vai ser o seguinte. Vocês estão a tirar esta licenciatura, o que é que querem a seguir a licenciatura? Querem tirar mestrado? Já pensaram em que áreas é que vão tirar o mestrado? Será que é uma área que profissionalmente vai ter saída? É que uma coisa é paixão, outra coisa é também o que nos dá rendimento para podermos sobreviver. E, infelizmente, e eu sei porque tenho colegas meus que tiraram licenciatura comigo e depois seguiram o mestrado, etc.
é complicado. Tenho colegas, amigos meus que estão a trabalhar em lojas para conseguir ter rendimento para seguir os seus estudos. E seguir os seus estudos, e quando digo seguir os seus estudos, fazer investigação, que é muito, que é muito complicado, não é? A maior parte. Não dá rendimento. E isso é que acho que tem que haver uma maior pensamento para o futuro. Sim, e quem nos está a ouvir também é importante esta perspectiva das dificuldades que se atravessam em qualquer curso, não é? Não é necessariamente história, mas em qualquer curso pode acontecer imprevistos e nós temos que mudar o nosso roteiro. Mas, Bruno, desculpa, sim, Daniel, posso só complementar muito rapidamente, porque ao ouvir os outros participantes, os outros oradores, lembrei-me só de, muito rapidamente, falar deste aspecto. A licenciatura, neste caso na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, está muito ligada à investigação, é verdade. Somos muito preparados e a própria lógica, por exemplo, do terceiro ano, dos seminários, são quase exclusivamente investigações, quer gostemos, quer não gostemos. Nós realizamos ali pequenos, no mínimo, potenciais artigos, no máximo já preparações para investigações mais robustas. Mas acho que a lógica, pelo menos no Porto, daquilo que eu acho é a licenciatura, então, virada para investigação. Os mestrados já são verdadeiras, se calhar, especializações, onde nós escolhemos ensino, património. Se formos para estudos medievais, lá está, a saída já é outra vez investigação, mais orientada na minha perspectiva, isto é uma opinião, claro. E o doutoramento já é ali, eu apelidava assim, uma proto-profissionalização, que não é. Mas ali, se conseguirmos a bolsa, a FCT, já temos ali se calhar eu vou dizer esta palavra pseudo, mas se calhar um pouco de um gostinho, por assim dizer, ao que é que será investigar mais profissionalmente, porque já temos verdadeiramente uma espécie de contrato, etc. Portanto, aqui o esquema está mais ou menos até de um plano teórico oleado, porque eu acho que faz sentido, mas agora, a licenciatura também tem que servir para algo, e acho que hoje em dia não serve a 100%. Está, se calhar, banalizada. Isso pode ser algo que podemos problematizar. Desculpa interromper. Sim, não há problema. Mas o que o Marco, se calhar, queria dizer, e acho que era nesta perspectiva, é nas saídas mais profissionalizantes, não é? Na área de História, e se calhar abrimos já a segunda fase nesta conversa, o que é que efetivamente nos possibilita a parte profissional, a parte mais técnica. Há a parte dedicada à investigação, claro, existem bolsas e existem oportunidades de investigação em centros e até mesmo lecionar, a mais clássica, seja professor secundário como universitário, que são caminhos distintos, mas a parte mais técnica é ligada, e isto é uma panóplia que também trago aqui, muito à questão do património, à questão turística também, a especialização nesse âmbito, ou à questão que eu estou a seguir, o David e o Marco, mais ligada à questão da política. Política, entenda-se, organizações internacionais, administração local, administração regional, e são várias saídas que muitas vezes os alunos, o que o Marco dizia, não têm preparação, ou seja, ao longo da licenciatura e até mesmo a instituição não os informa, nem os encaminha, porque têm já o caminho específico ou o tal percurso clássico. O que não é de todo errado, porque assim, a universidade, o seu sentido é formar criticamente as massas, não é? As pessoas, para que tenham essas competências a nível científico, não propriamente para arranjar emprego. E o problema aqui em Portugal é mesmo esse. Nas outras faculdades já as empresas estão a entrar muito mais dentro do sistema das faculdades e a orientar os alunos mesmo nesse sentido, por exemplo, imaginem-se que lá fora os alunos de restauro têm muito mais ligação aos museus, se calhar aqui em Portugal faltava um bocadinho mais nesse sentido, entre outros exemplos, entre também outras áreas, mas o importante era esse, era o diálogo permanente entre as instituições empregadoras, não é? E as instituições que produzem o conhecimento. E que se calhar era bom reforçar aqui. O propósito da universidade não é esse, mas para ao menos um ponto de orientação que já se tem vindo a observar, eu falo por Coimbra, mas também pelo Porto, que tem gabinetes de inserção profissional que ajudam à procura de estágios.
até mesmo estágios extracurriculares, se os alunos o entenderem. Voltando ao Daniel, mas é por uma questão de ordem, na tua opinião, qual foi o maior, ou seja, a maior motivação para depois do mestrado ingressares para o doutoramento? Uma vez que o doutoramento é uma decisão de peso, é importante os ouvintes também terem consciência que é difícil a candidatura, não é? Temos de ter um percurso bastante sólido, uma proposta bastante robusta, e explicares um bocadinho como é que funcionam estes mecanismos, a tua escolha nesse sentido. Sim. A propósito do que dizias, até gostava só de mencionar aquela feira, não me recordo agora do nome exato, mas nós aqui na Universidade do Porto... De orientação. Sim, e eu já cheguei lá a ir lá por 2 ocasiões, e é impressionante que... E para a história? Não há. Por exemplo, o município de Gondomar. Chego lá à banca, para a história. Já temos o nosso técnico. Não há mais nada. Tem lá uma série de fábricas, de empresas do município que estão a recrutar, mas para a história, realmente essa feira é um bom... base, não é? Da parte só, se formos só licenciados, não é? Mas infelizmente não exclusivamente, mesmo com o mestrado chegamos já à mesma banca e é escasso. Sim, sim. A saída profissional em história realmente é escasso e é um problema de base, porque a universidade não consegue absorver, o mundo exterior também não consegue absorver a totalidade, e nós temos que ser às vezes empreendedores. Mas agora, respondendo à pergunta e não divagando, perguntavas também no sentido de o que é que me levou e o que é que esse processo também esconde por detrás. Ora bem, antes de mais, o querer entrar no doutoramento é a afirmação de um percurso que se quer, sem dúvida. Eu, ao entrar no doutoramento, estou a dizer para mim próprio que quero mesmo muito investigar. Agora, qual é a condicional aqui? É só entre se tiver realmente bolsa, porque o custo, por exemplo, não é igual de universidade para universidade, e o custo das propinas na Universidade do Porto é altíssimo face a outras universidades, e isso seria um custo impossível de aguentar, nem com um emprego, nem com um emprego em part-time, é impossível. Portanto, vamos a esse assunto da bolsa. A bolsa FCT é uma sorte, e isto aqui não quer dizer que é pôr um projeto qualquer e é literalmente uma roda da fortuna, nada disso. É uma sorte no sentido de podemos ter propostas muito bem fundamentadas e muito de mérito dentro da nossa área, mas elas também têm que atender aos mecanismos atuais, seja as regras da ONU, por exemplo, tem que minimamente se enquadrar dentro do que o mundo atual também pretende, da investigação, pretende dos seus cientistas. Estavas a falar dos objetivos sustentáveis, não é? Sim, falei em regras, é um bocadinho errado, mas sim, exatamente, as regras. E isso demonstra que não é qualquer logo projeto que à partida pode ser equacionado, mas também não é preciso ter medo, porque qualquer pessoa sabe que em história nem sempre é possível enquadrar-se com os mesmos objetivos. Seja como for, qual é que é o componente aqui da sorte? Mais uma vez, temos o melhor projeto, conseguirmos pessoalmente apresentar. Reparei que esse projeto que esteja enquadrado no nosso percurso, eles no painel do meu ano não consideraram muitas propostas porque se desviavam do percurso que o estudante tinha apresentado até então. Acho que isso é até um indicador, é aqui um fator curioso, discutível, na minha opinião, claro, mas não divagando mais uma vez muito. Acho que o painel interessa muito. Eu tive a sorte de, acho eu, isto aqui é um achar muito grande, ter pessoas que valorizaram muito a minha proposta. Claro que ela tinha o seu mérito, mas é preciso que do outro lado haja pessoas que acham que tem o mérito. Uma das coisas que, neste caso, outra coisa que devia ter dito muito no início é que estou neste momento integrado no CITSEM enquanto investigador, e nas reuniões que antecederam à proposta a formalização do pedido de bolsa foi com investigadores que já também tinham passado pelo mesmo,
do centro, do CITSEM, e um deles disse uma coisa que para mim acho que marcou muito, que é a mesma proposta, com ligeiríssimas diferenças, num painel foi recusado quase ali por tudo o que tinha sido apresentado, e no outro foi quase no top 10, foi uma coisa ali maravilhosa, com um pouco que mudou. Portanto, essa sorte era isso que eu queria referir. Claro. E pronto, se calhar passava só a palavra, porque acho que Certo. também não queria Obrigado. monopolizar. Sim, obrigado, Daniel. Eu agora fazia também duas questões, mas mais no sentido técnico. Se o David conseguia compreender diferenças entre o sistema de avaliação da licenciatura para o mestrado e o que é que no mestrado despertou mais a atenção em termos de cadeiras, até em termos dos objetivos e da área de formação, que mudam, não é? Da licenciatura de História para a História, Relações Internacionais e Cooperação, ou Estudos Políticos. Por isso, David. Acho que essa questão é relativamente fácil de responder. No que toca ao método de avaliação, em História nós temos muita tendência de fazer exames e, ou seja, eu diria a tirar para cima que 90% das cadeiras que nós concluímos foi com o exame final. Não tenho a certeza se o número será assim, mas se não foi, ou seja, a exceção terá sido aquelas que nós não tínhamos feito assim. Sem contar com o seminário, claro. E a verdade é que nem em relações internacionais, neste mestrado que neste momento estou a tirar, é completamente o contrário. Não há nenhum exame final. Acho que no curso todo existe um exame final numa cadeira que é opcional e penso que nem sequer não teve muita gente interessada em tirá-la, não me lembro qual era, mas foi no primeiro semestre. E, portanto, nesse sentido, se calhar também é, como a Daniela há pouco disse, em relação ao curso de História, é muito virada também para a investigação. E, ou seja, nisso eu já estou habituado, né? Porque uma pessoa que venha de História já está habituada a tirar um curso que é muito teórico, que realmente ou seja, não é muito prático, no sentido em que nós já sabemos de antemão que não estamos num curso de ciências, onde nos vão colocar num laboratório e nós resolvemos ali 2 ou 3 equações e vamos embora para casa. E depois, claro, infelizmente o mundo do trabalho também olha desta forma quadrada para as nossas formações, não é? A verdade é que nós também temos de ser realistas. Se não conseguimos montar um frigorífico ou painéis solares, hoje em dia, né, pouco valor temos no mercado de trabalho, por muito triste que isso seja. Mas sim, Bruno, eu acho que neste momento são essas as grandes diferenças, é no sentido da avaliação e de ser cada vez mais virado para o mundo da investigação, porque já não existem exames finais e, portanto, tudo o que nós fazemos é um pequeno ensaio. E é isso. Mas tu tens a componente de estágio, correto? Sim, temos a componente de estágio, mas só para teres noção, eu acho que teremos o número redondo de 0 pessoas a fazer estágio para o ano e pronto, e acho que isso já diz alguma coisa, né? Portanto, é que nós... Desculpa. Sim, força. Não, eu ia dizer, eu sinto que também não somos muito incentivados a procurar estágios. Os professores preferem guiar-nos num caminho que lhes seja também mais favorável numa futura investigação que eles possam realizar, percebes? Eu, por acaso, fiquei curioso porque eu conheço um colega, por acaso é o único, e ele andou na FLUP e fez o mesmo mestrado que tu e fez estágio. Mas eu em Coimbra também entrei no mestrado e eles têm 2 componentes, o estágio e a tese. Mas o que é engraçado é que, de facto, o diretor do mestrado começou logo por dizer que a maior parte das pessoas faziam tese, não é? Dando aquela dica que estava a dizer. O que não é necessariamente isto, não é? Normalmente eu gosto de contrariar as pessoas, entre aspas, não é? E eu e outros colegas acabamos por temos pessoas para ir para estágio. E o que é interessante é que muitos alunos também fizeram lá estágios até bastante agradáveis, de processos de Erasmus, para ir para fora, embaixada, de ME, imensas saídas. Mas só que uma coisa que é, do meu ponto de vista, às vezes falta de estratégia ou de orientação, é mesmo nós termos um seminário metodológico e, efetivamente, como o David estava a dizer, somos encaminhados para um ensaio teórico, não é? Não é tanto no cuidado do estágio. Se calhar aqui nós, e fazendo uma chamada de atenção para o ouvinte, informarem-se muito bem, a fundo, dos planos curriculares das instituições, ligar, fazer chamadas, estar atento aos objetivos e às oportunidades. Porque às vezes nós pensamos que há um favorecimento daquela oportunidade, não é? Eu escolhi Coimbra especificamente por causa da questão do estágio e também porque me chamava a atenção a algum outro aspecto, mas outras vezes não é proporcionada essa adaptação, não é? Por parte dos alunos.
o que não é de todo impossível, porque tanto no mestrado do David como no meu, uma das saídas profissionais possíveis é, efetivamente, desempenhar funções em organizações não internacionais. Desde a questão da europeia, as várias organizações que temos, e aí há aí o Carriers, do ponto de vista informativo, podem tomar nota deste nome, para seguir estágios remunerados na União Europeia, mas também têm mesmo a oportunidade de estágios, que podemos fazer estágios em 1001 coisas. Agora, se preferirem a tese teórica, como o David estava a dizer, também é um percurso. Porque muitas das vezes também contactei com colegas que a tese teórica foi um passaporte, digamos assim, para certas entrevistas para bolsas de emprego no estrangeiro, não é? Nestas organizações. O que tudo depende do que pretendemos seguir. Agora, mais do ponto de vista do Marco, mais da parte militar, não sei se a experiência dele já no mundo técnico, não é? Porque a parte administrativa da NATO, que é uma organização também que nos interessa do ponto de vista das saídas da licenciatura de História, mas especialização do ponto de vista das relações internacionais, o que é que ele nos pode sugerir, se também os civis podem entrar nesse sistema? Sim, no que toca à minha parte profissional, eu acho que isso, o que estavam a falar dos estágios, é muito interessante e acho que pouca gente tem noção dessa possibilidade de fazer um estágio num organismo internacional, na ONU, na NATO. Existem essas possibilidades e estão ao alcance de qualquer pessoa. Não existe, acho que até muito incrível, com a nossa noção típica das cunhas, não há muito espaço para isso, pelo que eu vejo, pela minha experiência. Os estágios da NATO, renumerados, são estágios muito interessantes. Basta pesquisar por NATO, internships, vão encontrar links para informação sobre isso. Acho que aconselho a todos os nossos ouvintes, sejam pessoas que já estejam a terminar a licenciatura, pessoas que estejam a candidatar-se à licenciatura ou que já estão muito, muito mais avançados. Está sempre aberto. Eu, por exemplo, no meu local de trabalho, tenho um estagiário que tem 30 anos, fez agora 30 anos. Portanto, isso, se está aberto, a condicionante de idade existe, claro, mas basta tentar, há sempre essa possibilidade. A NATO a minha experiência profissional dentro da NATO, claro, como militar é diferente de como civil. Como civil é algo muito mais especializado. As vagas de civis da NATO normalmente são cargos que são muito complicados para entrar, muito difíceis. As candidaturas são incríveis, são tipo 1000 pessoas para uma vaga, é incrível, ou mais, muito mais do que mas também está ao alcance de uma pessoa que tira licenciatura em História, que tire mestrado em áreas ligadas à História e às Relações Internacionais. Basta pesquisar. O que eu aconselho a todos os nossos ouvintes é que aproveitem o vosso tempo a pesquisar de antemão o que existe e contactar. Isso, Bruno, tu falaste sobre os telefonemas. Isso é crucial. Acho que é. Falem com a faculdade, com a parte, com os serviços académicos. Existem gabinetes que apoiam o aluno nesse âmbito. Falem, pesquisem, mandem e-mails, insistem, porque há sempre algo aberto para candidatar. Os estágios é muito interessante e há estágios renumerados. Cá em Portugal existem estágios renumerados. Basta pesquisar. São difíceis e há muita gente a candidatar-se, mas basta pesquisar. E até nesse sentido das saídas profissionais, também as pessoas que se dedicam mais à parte mais técnica da história, a questão do património, também têm mestrados pelo país inteiro. Na FLUP também tem a História e Património. E todas estas saídas profissionais, muitas das vezes têm esse componente, não é? Mestrado com o estágio. Isso acaba por nos favorecer, não só em currículo, serem mestres com a parte curricular, mas também depois, futuramente, se quiserem se candidatar a vagas de emprego. E há uns tempos um colega meu era de Arqueologia, depois tirou o mestrado em Património,
e ele estava a estagiar na direção de cultura do centro e foi lá para baixo, entre aspas, né? Para um museu. Conseguiu, teve essa oportunidade, obviamente que são candidaturas difíceis, também requer mudar de sítio de habitação, não é? E às vezes surgem estas oportunidades, mas é preciso estar atento e dentro dos mestrados explorar um bocadinho as saídas. Por isso, uma das grandes partidas da história, não é? Chegamos aqui a uma das nossas conclusões da conversa, neste momento, é que a história é uma licenciatura ampla, muito ampla, que tem dificuldades quando se ingressa, porque o caminho pode ser clássico, ou vou ser professor, ou vou basicamente seguir um percurso de especialização em história, focar-me só em história, ou dividir-me na área muito mais ligada a património, turismo, ou restauro, conservação, ou uma área muito mais ligada às ciências políticas, colegas que seguem, uma que seja dedicada à parte das relações internacionais, e porque não, também há muita gente da parte da história que segue depois especializações mais ligadas ao contrário, não é? A arqueologia e às ciências que estão ligadas também à história da arte, por exemplo. O painel aqui é muito variado, como temos vindo a discutir, e agora, para continuarmos a conversa, mas em termos de fechar, não é? Perguntava a cada um dos oradores, e começava com o Daniel, qual era a perspectiva que tinha dentro do seu percurso, ou seja, o que é que dentro do seu percurso aspirava a alcançar, não é? Com o doutoramento, perspectivas de objetivos delineados, e o que é que aconselhava quem quisesse fazer o mesmo percurso, ou seja, a licenciatura em História, depois o mestrado em qualquer área de História, contemporânea, moderna ou medieval, e depois a área do doutoramento, que não tem necessariamente de ser em História. Há doutoramentos na área de estudos de património e dedicadas a estas áreas, como vinha a referir. Assim como isto é outra informação, muita gente que tem este percurso de História depois faz o doutoramento em Ciência Política, Relações Internacionais, depende das áreas. Daniel, força. Sim. Portanto, voltava a repetir, aqueles dois, a resiliência, o esforço, ou sempre quem quer investigar vai encontrar sempre inúmeros obstáculos, tem que se atirar de cabeça ao que é o peer review, tem que tentar, porque é um processo muito complicado, dói muito, porque nós aprendemos muito sobre nós próprios também ao nível de como toleramos, não é bem a crítica, mas é a interpretação do outro. E nós, enquanto estudantes, uma coisa são os exames, a nota que nos vai indicando, mas outra coisa é quando nós tentamos realmente publicar um artigo e temos 200 comentários no nosso Word. Isso vai existir e temos que aprender como escrevemos, como pensamos, como estamos a interpretar conceitos. Temos que aprender com os mais velhos com isso. Geralmente são pessoas já mais consagradas que nos vão avaliar. É obrigatório, na minha opinião, que nós aprendamos a partir daí. Depois, também lidar com a falha. Nós, na investigação, também somos um bocadinho E o stress, escritores. não é? O stress. Sim, mas, por exemplo, o problema da falha é o problema também de admitir que vou falhar. O problema Exato. não é um bocadinho como o do escritor. Nós temos vários aspectos que somos idênticos a qualquer um que publica livros e tudo mais. O problema da página em branco. E agora, e a criatividade? E agora, e pegar nisto? E aquele fulano já pegou muito melhor do que eu. Como é que eu vou escrever isto se aquela pessoa já o fez de forma magistral? Como é que eu vou inovar, etc. E a dimensão do concurso. Nós, em investigação, chegamos, por exemplo, ao momento do doutoramento e tudo a partir daí são concursos, desde o momento da bolsa, como já referi, daí em diante. Nós temos que lidar com momentos onde vamos ter que estar no mesmo tanque de água com outros tubarões, com outras pessoas que já têm muita mais experiência de científica. E não podemos desistir se queremos mesmo isto. Eu chamava só, em conclusão, a atenção a dois artigos do Público. Eu vou dizer os títulos, mas posso disponibilizar-te os links, Bruno, porque acho que são muito adequados ao que eu também estou aqui a dizer, ao que é isto do desespero, ao ter de desistir, porque existe. E também há um segmento televisivo que se chama Essencial,
que tem como pivô a Conceição Lino, é da SIC, portanto. O essencial é uma pequena reportagem de meia hora, onde a Conceição Lino entrevista diferentes investigadores e está lá o processo de o que é lidar com isto da FCT, com contratos precários, com contratos ano a ano, o que é os bancos não nos darem empréstimos, e nós queremos construir uma vida e agora, etc, etc. Acho que isso aí é essencial, qualquer um que queira entrar num doutoramento como eu entrei, ter ciente, ter presente esses problemas que são reais. Por exemplo, há aqui um artigo de Inês Trindade no Público que é intitulado Balada de Despedida em Sustentabilidade das Carreiras Científicas em Portugal. O outro é um curso superior, neste caso também do Público. Um curso superior já não é para sempre. A aprendizagem ao longo da vida tem de ser uma aposta. São artigos que, pronto... Já tinha por acaso passado por isso. E são experiências que os ouvintes também podem estar atentos, porque há imensas, até no Uniária, imensos testemunhos de alunos em licenciatura, em mestrado, e atentem nestas plataformas porque elas normalmente têm a interação desses alunos e acabam por os ajudar em provas de ingresso, até mesmo em saídas depois da universidade, ou seja, um momento antes da universidade a Uniária apoia-vos, mas também depois da universidade, em termos de informações de mestrados, também tem essa saída, e artigos que muitas das vezes vos ajudam a tomar decisões. Por isso, neste sentido, Daniel, obrigado pela tua informação e obrigado pela partilha. O orador David teve que se ausentar, mas deixa-nos também a forte recomendação para nos informarmos e para estarmos atentos de tudo o que é possível. O percurso dele também é semelhante ao meu, da parte da história para as relações internacionais, e que acaba por nos abrir vastos caminhos. Para fecharmos, e antes de eu concluir o nosso episódio especial, dê ao Marco algum conselho para as pessoas que futuramente vão ingressar em História e perspectivas dentro da sua área de formação. Marco? Bem, o que eu digo, o que eu posso dizer é exatamente o que o Daniel Marques reforçou, é que é preciso resiliência, é preciso uma grande vontade para seguir isto. E não o meu ode que eu posso dar às pessoas que estejam a ouvir é: não desanimem. A minha experiência profissional, por exemplo, eu tive um passado, uma grande paixão por história, uma grande vontade em aprender, e tive o meu momento mais triste, em que desanimei com o meu percurso e que fiquei sem um fim de licenciatura, com uma possibilidade de seguir uma área que eu gostasse e pudesse fazer algo profissionalmente, mas arranjei uma maneira em que fui por fora, fui tentar o método diferente de ingressar às Forças Armadas, mas que eu aconselho, que foi uma excelente experiência. Não desanimem, tentem arranjar métodos para conseguirem alcançar o que querem. Eu sei que é complicado um país em que publica um orçamento de Estado em que acho que era 0,21% ou 0,30% para a cultura, o que é o país que temos, mas temos que superar isso. Nós somos capazes. Aconselho qualquer pessoa que esteja indeciso em seguir uma licenciatura ou um mestrado em História, que siga, se têm possibilidades, se querem, se acreditam que conseguem fazer algo de diferente, e mesmo que não seja diferente, que seja algo que já tenha sido publicado muitas vezes, mas que deem a vossa perspectiva, que reforce a vossa perspectiva e que seja substancial para a história de Portugal, ou do que é que for, que vocês queiram escrever. Façam investigação, façam o que vocês quiserem. Têm que perceber que vocês são capazes, que existem maneiras de vocês conseguirem sobreviver à licenciatura, sobreviver ao mestrado. Esse é o meu conselho. Não desanimem, por favor, porque se toda a gente desanimar, a história vai ficar por aqui, pelo menos a de Portugal, né? Já temos tantos estrangeiros a fazer a história de Portugal. Não continuem esse caminho, esse percurso triste. Nós somos capazes de escrever sobre a nossa própria história.
Sobre percursos, eu vou dar a minha ideia, porque a minha ideia, voltar ao meu passado, é de história e depois seguir para tentar seguir para as relações internacionais. Estou a apontar para um mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais. Se calhar há uns 20 ou 30 anos atrás, se calhar isso era uma coisa mais banal. Tenho ideia que havia mais gente a tirar história e depois seguia um percurso diplomático, por exemplo, de diplomacia, mas hoje em dia se calhar já não é muito normal, mas temos o caso do Bruno, temos o caso das pessoas, e essa é a minha ideia. Vou seguir um percurso de relações internacionais, tentar usar a minha experiência dentro da NATO para arranjar um rumo profissional. E agora reforço também uma coisa, desculpa Bruno por estar a alongar, mas acho que dou a minha perspectiva. As Forças Armadas, e quando digo Forças Armadas, digo Forças de Segurança, não é? PSP e a GNR, o que for, ou até o CEF, o que for, existem e não são o bicho de papão em que as pessoas que pensam que não vão ter tempo ou não vão ter capacidade, podem seguir e vão ser capazes, se quiserem, vão ser capazes de conseguir de estudar e de até usar esse percurso para ligar o vosso interesse. Acho que isso é possível. No meu caso, foi possível. Tive muita sorte. Fiquei em Lisboa e depois ingressei na NATO. Mas claro que há percursos piores. Mas isso é a minha experiência. E acho que todas as experiências são importantes, sejam boas ou más, são importantes porque moldam-nos e transformam-nos no que nós somos neste momento. E, portanto, a palavra final, resumo final é: não desanimem, sigam a vossa paixão, porque tudo é alcançável. Obrigado, Marco, pela tua participação. Acabamos de fechar este painel com 3 percursos distintos. Compreendemos que as saídas em História são diversificadas e que cada um deve se informar sobre a especialização que quer tomar, seja no mestrado ou em pós-graduação. Há essa hipótese, pós-graduações em várias áreas afetas à História ou relacionadas à História, ou dentro das próprias ciências sociais e humanas. Do ponto de vista da questão militar, também é possível, e o Marco, se eu tiver a dizer mais neira que me corrija, nós ingressarmos na via militar, mesmo depois de estarmos licenciados, ou fazer o percurso inverso, começar a licenciatura estando na parte militar. Sim, existe. Eu resumidamente posso explicar. Existem 2 campos das Forças Armadas. Existe o quadro permanente e os contratos, o quadro temporário. Não existe quadro, são os contratos temporários. Estes contratados podem entrar oficiais, sargentos e praças. Vou falar no caso da Força Aérea, porque eu conheço mais a Força Aérea do que a Armada e o Exército, embora trabalhe com esses ramos. A Força Aérea tem quadros permanentes de sargentos e de oficiais. Os oficiais, é preciso licenciatura para concorrer a oficiais. E existe, e pronto, há muita gente que tenta. Sargentos não é preciso licenciatura, é o 12º ano. Praças é o 12º ano, em alguns casos basta o 9º ano, mas são em 2 casos específicos, em duas especialidades. São polícias. Pronto, não interessa. O que digo é que é possível tirar uma licenciatura e ingressarem as Forças Armadas. Existe essa possibilidade. Eu candidatei-me a praça, porque eu tinha a possibilidade, na altura não abriu para sargento, eu queria para sargento, obviamente, ganhava mais, mas fui para a praça e embora já tivesse no 2º ano de licenciatura, eu tinha colegas meus, camaradas, que eram licenciados e eram praças, e têm o seu percurso e há muitos camaradas meus que vão sair agora da tropa com mestrado. Portanto, a possibilidade de entrar nas Forças Armadas, estudar lá dentro, é boa, é garantida, e a possibilidade de entrar com a licenciatura também é possível. Vou já dizer, a minha perspectiva é que
falta muita gente nas Forças Armadas. Portanto, se tiverem essa vontade e essa predisposição para entrar num ambiente mais hostil, façam, vão crescer imenso. Eu posso dizer que o dia mais feliz da minha vida foi dentro da Força Aérea. Portanto, vem da parte da predisposição de cada um. Obrigado, Portanto, Marco. é possível, se quiserem, tentem. Obrigado. Bruno, Força, Daniel, força. só muito rápido. Ao nível desse momento decisivo de vou entrar na faculdade ou vou para um emprego, ou seja, ou imediato, ou seja, ganhar já dinheiro, ou apostar na minha instrução, acho que quem aposta na instrução, e vou falar por experiência naturalmente, também vai adquirir muitas ferramentas que o trabalho também, sim, organização de pensamento, método de trabalho, disciplina, isso tudo também é possível na faculdade, sim. Desde que nós queiramos, claro, e desde que nós procuremos. E são estas experiências e estes 3 percursos que não são improváveis, mas diferentes, que podem ajudar tanto os estudantes de História como das outras áreas ligadas à História a ficarem um bocadinho mais esclarecidos. Também, qualquer questão, nunca se esqueçam de poder contactar as instituições e até mesmo o nosso grupo, que certamente terá muitos oradores e especialistas que vos podem tirar bastantes dúvidas. Obrigado a todos os ouvintes, muito obrigado também a quem nos está a ver e até ao próximo Debates com História, que trará mais uma nova temática. Boa noite a todos, obrigado aos oradores. Obrigado.